3 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, máscaras caíram e caíram com força. É o momento de latência para eles, incubados, que estavam como um câncer na sociedade. Da imprensa, do judiciário, da área médica, do religioso e, acreditem, da política. Além de muitas outras frentes, emergiram reações de um mundo nebuloso que vivíamos e que ficou exposto para todos nós. Saíram das sombras os políticos e partidos políticos nefastos, juízes venais, jornalistas militantes e muita gente a serviço do sistema que estava implantado no Brasil. Costumo dizer que o maior legado que este atual governo deixará para os brasileiros é o alento e a proximidade dos cidadãos quanto ao significado da política, da liberdade, da justiça. Enfim, ter descortinado o que estava sistematicamente oculto para todos nós. Descobrimos que as distrações que os brasileiros tinham, muita coisa de forma graciosa, serviam além de outros fins para tirar nosso foco do que acontecia nos bastidores da política, da imprensa, do judiciário, de forma que de toda sorte nós abstraímos de tudo que deveria nos interessar. Máximas vieram à tona e até as antigas passaram a ajudar-nos a compreender qual é o nosso papel na sociedade. Mensagem de Rui Barbosa, por exemplo, que foi um mestre nessa arte, nos deixou sabedoria, mas que não absorvemos como seria devido. Dentre muitas, disse ele, abro aspas, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles, fecho aspas. Ou o célebre discurso no Senado Federal em 1914, que diz, abro aspas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Fecho aspas. No futuro, novas gerações também vão entender por que caiu no conhecimento popular a expressão hoje sabemos de cor e salteado o nome dos 11 ministros do STF e não sabemos a escalação dos 11 da seleção brasileira de futebol. Movimentos da sociedade civil começaram a brotar em todas as áreas e penso eu que além da espontaneidade cria-se um vínculo absolutamente forte com a reação popular. Não tem metodologia racionária, muito menos revoltosa. Mas no seu âmago, esses movimentos buscam reparar a democracia e a República Nacional que cá entre nós está sendo vilipendiada por determinadas camadas do poder. Num período relativamente curto, o país deu uma guinada espetacular à direita. Os olhos do povo arregalaram-se diante das verdades reveladas. Oriundas dessa reação, entre tantos nomes, podemos citar expoentes do poder executivo, como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro do Turismo, Gilson Machado, a ministra da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. De políticos não só do Poder Legislativo, como os deputados federais Felipe Barros, Bia Kicis, como os senadores Eduardo Girão e Marcos Rogério, o ex-senador Magno Malta. Brotou nacionalmente muita gente boa. Foram muita gente boa que brotou nesse país. Nem todos os jornalistas de informação que ocuparam os espaços verdadeiros
rumos que o mau jornalismo deixou. Cristina Grimmer, Guilherme Fiuza, Bárbara, Gustavo Gayer. Não poderia deixar de citar, por que não, Ronaldo Moscou, entre outros, trabalhamos sobre os pilares da verdade e da boa informação. Alguns, como os experientes Alexandre Garcia e Augusto Nunes, mantiveram acesa a chama do bom profissionalismo, honrando esta nobre função. Novas mídias vieram para dar suporte à notícia e interagir com estes movimentos, travando uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. Como direto ao ponto, os Pingos Is, Jornal da Cidade Online, Caderno Federal e Gazeta do Povo são bons exemplos. Os comunicadores do canal Hipócritas, Papo Conservador, Teatro Nuzei, se tornaram mídias alternativas que emitem opinião baseada nos fatos de forma peremptória, cada qual ao seu estilo, e não em narrativas vazias e maledicências. As redes sociais, resguardadas as péssimas intromissões de moleques travestidos de usuários, dão bem o tom dessa relação otimista e inovadora entre os movimentos civis e o cidadão, especialmente os eleitores. Para ilustrar o que podem significar esses movimentos, quero citar a Comunidade Internacional Brasil-Israel, o Instituto Conservador Liberal, Brasil Paralelo, o Movimento Advogados pelo Brasil, o Médicos pela Vida, e ainda iniciativas políticas como a promovida pelo pré-candidato ao Senado Federal, pelo Partido Liberal do Espírito Santo Magno Malta, que reuniu num evento várias personalidades e políticos de partidos diferentes em nome da união e do consenso pelo país. Ainda que de forma tímida, representantes católicos e evangélicos também se manifestam a favor da democracia e contra o autoritarismo de alguns setores do poder paralelo que atua aqui no Brasil. De toda forma, pelo menos uma reflexão nós podemos fazer. A sociedade está em plena reação para recolocar o país nos trilhos republicanos. Eu sou Ronaldo Moscou. Você já me segue aqui no canal? Não? Importante você me seguir. Juntos podemos mudar os rumos desse país. Siga-me aqui neste canal. Muito obrigado pela sua atenção.